respeito de águas, a respeito de sede. Eu falei, amém, Senhor. Tem tanta canção que fala sobre isso, não é? Tem tanta canção que fala sobre a corça. E vou começar a ouvir a respeito disso. Mas era muito além que o Senhor queria ministrar e falar através do Espírito Santo ao meu coração. E essa semana, de forma muito, muito profunda, o Senhor ardia em meu coração e eu falava, mas é para esse domingo? Senhor, será que é para esse domingo? Mas até então eu achava que era só o momento do louvor. E eu até enviei uma mensagem para a pastora, porque eu pensei, gente, se eu cantar só louvores de água e a pastora resolver pregar, sei lá, sobre José, né? Não vai ter conexão, não vai ter nada a ver, mas como é que eu... Aí eu perguntei para ela, eu falei, quem vai pregar domingo? Aí ela disse, então, eu acho que vai ser eu. Eu falei, você já tem uma ideia? Eu só queria sondar, né? Você me deu uma ideia do que você vai falar? Ou se a gente deu uma palavra? Ela falou, não. Eu falei, ai, Senhor, me revele, então me mostra quando é que o Senhor quer essa palavra. E a Ana Cristina mandou uma mensagem. Gente, a Ana nunca faz isso. Geralmente, ela escolhe quando a gente tem reunião da Sociedade de Mulheres, ou vai ter algum encontro com as mulheres, ela fala, Maiara, eu quero aquela música assim, assim, assim. Nós somos no culto quarta-feira lá em Benfica, e o pastor, em algum momento da palavra, também falou sobre as águas, sobre fonte. Eu falei, Deus, tá, eu estou entendendo. E quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, eu preciso de uma última confirmação do Senhor. É isso que o Senhor quer para esse domingo? Aí a Ana me mandou uma mensagem e falou comigo assim, Maiara, eu quero te pedir uma música domingo. Eu pensei, tá, que bênção. Tu és. Ela me pediu uma outra, mas a gente acabou no pensamento também. Eu falei, tá bom, Jesus. Tu és a fonte, não é? E aí eu falei com a pastora, ela falou assim, então, eu acho que essa mensagem não é para sair de mim. Porque o Senhor está ministrando isso é o seu coração. Então eu falei assim, imagina eu! Imagina como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou falar sobre isso. E eu falei, olha, me dá um tempo para eu pensar. Me dá um tempo, eu preciso pensar, eu preciso ler, eu preciso, né, me preparar. E eu falei para ela, preciso até sexta-feira à noite eu te respondo. Ela não fala isso na hora, não, eu também tenho que preparar se você desistir. E aí na sexta-feira, o Senhor conversou, eu fui começando a ler, gente. E quem me conhece sabe que eu adoro coloridinho assim, ó. E eu comecei a escrever, eu fui escrevendo as coisas, o Senhor foi trazendo tanta coisa no meu coração, tanta coisa. E quanto mais eu lia, mais coisas vinham. Eu não sei nem se está tudo aquilo que eu pensei. E eu falei, amém, Jesus, eis-me aqui. Que o Senhor possa falar através de mim, queridos. Eu espero que, eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa manhã, tinha que estar aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, amém? Você não veio aqui em vão, você não veio aleatoriamente. Você está aqui porque o Senhor quer falar no teu coração. E eu peço humildemente que o Espírito Santo possa me usar para falar com você, aquilo que Ele tem para falar com você. Que Ele possa, que eu possa ser apenas um canal da voz, da palavra de Deus no seu coração, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor? Nós vamos abrir em João capítulo 4. É apenas um versículo, meus irmãos. É uma palavra muito, muito, muito conhecida. Tem muita relação com a canção que a Ana pediu. João capítulo 4, versículo 14. O Senhor disse assim à mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. Amém? Aleluia. Pode se sentar? Nós somos, não é coincidência, né? O Senhor é Pai, Filho e Espírito, e nós somos corpo, alma e espírito. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é pó e ele vai voltar à terra. A nossa alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e tudo isso passa também. Mas o nosso espírito pertence a Deus, ele está ligado a Deus. A palavra diz que foi Ele quem nos deu, e é para Ele que volta o nosso espírito na nossa morte. O nosso espírito, ele sente falta de Deus, porque ele veio de Deus, amém? Ele tem sede. Ele tem sede da presença, ele tem sede de estar em contato direto com o Senhor. O seu espírito tem sede. Às vezes a gente não percebe, nem sente que tem sede de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa carne, o nosso espírito, ele luta. É uma luta entre carne e espírito, não é? É Gálatas? Eu não tenho. Eclesiastes? Não, tipo. É Gálatas. Nossa alma, nosso espírito e a nossa carne, elas militam entre si, porque a carne quer as coisas da carne, mas o espírito quer as coisas do espírito. A nossa carne ela nunca vai querer renúncia, ela nunca vai querer abrir mão dos seus próprios desejos e vontades. A palavra diz que as obras da carne são imoralidade, maldade, inveja, divisão, inimizades. Mas as obras do Espírito, os frutos do Espírito, é amor, paz, longanimidade, não é? É muito oposto, não é? Para habitar no mesmo ser. É um querendo norte, o outro querendo sul. E é uma briga muito grande. É uma briga diária, gente. Eu não sei vocês, mas é uma briga diária. A carne querendo uma coisa, o espírito querendo outra. E não, como a palavra diz, não dá para agradar dois senhores. Ou a gente agrada um, se a gente agrada um, desagrada o outro. Então, quando você satisfaz a sua carne, você sacrifica o seu espírito. E quando você satisfaz o seu espírito, sacrifica a sua carne. Nesse período que o Senhor vinha falando comigo, eu assisti um vídeo bem pequenininho, uma coisa tão comum, tão do nosso dia a dia, e aquilo falou tanto ao meu coração, sabe? Também tinha a ver com essa mensagem. É uma moça contando uma experiência que ela teve, muito simples. Ela ia a algum restaurante comemorar o aniversário de algum amigo. Eles estavam decidindo para onde ir, onde que eles iam comer, e ela falou assim: a minha escolha seria algum lugar que tivesse comida japonesa. Cada vez eu estou falando contigo. E ela falou que a comida predileta dela, que ela mais ama, ela troca qualquer outro restaurante, qualquer comida, qualquer tipo de comida por comida japonesa. Mas a maioria decidiu ir para uma churrascaria, eles foram para uma churrascaria. E chegando lá, ela sentou e comeu, foi comendo, mesmo não sendo a comida preferida, também não era uma coisa que ela não gostasse, né? Era uma coisa agradável. E ela comeu. E na hora de pagar, quando ela chegou próximo ali à recepção, ao lugar de fazer o pagamento, ela viu que tinha um lugar enorme, cheio de peças, cada uma mais linda que a outra, de comida japonesa. Ela falou algo muito interessante, porque ela disse assim: apesar de amar e desejar ser a minha coisa preferida, eu não consegui desejar aquilo, porque eu estava muito cheia. Eu tinha comido tanta carne que eu não conseguia desejar nenhuma pecinha daquela. Então a mensagem também quer dizer sobre o que você está cheio nessa manhã. Sobre o que? Quais são as coisas que têm preenchido o seu coração? Quais são as coisas que você tem deixado entrar? Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do que o seu espírito mais deseja? Daquilo que ele busca dia e noite? Ou você não tem tido muito tempo? Porque você trabalha muito? Você tem tantos afazeres, eu não tenho tempo.
É o tempo que me sobra. Às vezes, eu durmo no meio da oração. Pode acontecer? Pode, mas não é o ideal, né? Qual tem sido a dedicação de tempo que você tem dado ao Senhor? Qual tem sido o momento em que você tem parado um pouco do seu dia para se encher daquilo que só o Senhor pode te encher? Ou será que você está cheio de tantas outras coisas que você nem sede não está sentindo mais? Não sente fome, não sente sede? Eu vou ao culto todos os domingos de manhã. Viu, gente? Pode vir no culto à noite também. À noite também tem culto e é bênção. Não precisa ser só de manhã, não. Domingo é uma bênção à noite. Cheio de visitantes, pessoas novas para nós acolhermos. De uns tempos para cá, a igreja só vem no culto de manhã. Porque eu já fui de manhã, não precisa de noite. Eu já cumpri o protocolo, eu já cumpri o compromisso. Deus falou comigo de manhã, porque eu vou ouvir de noite. Não é verdade? Será que é verdade? O tempo que você não está aqui no culto à noite, ouvindo, se enchendo de Deus, da palavra e de adoração, você está se enchendo de quê? Eu te pergunto. Filme, Netflix? Novela, não sei, não. Domingo passa novela, não, nem sei. Futebol, né? Do que você tem se enchido no domingo à noite? Eu aproveito e faço esse convite para você ver no domingo à noite, amém? Se encher da presença de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus sentiu sede. Você já sentiu muita, muita sede e tentou substituir? Eu vou tomar uma Coca-Cola. Alguém já fez isso? Suco de uva, bem docinho, né? Vou tomar um suco. Ah, não tem água não, mas tem suco. Não tem água não, mas tem refrigerante. A gente às vezes até bebe, né? Mas é tão rápido. Você continua com sede. Porque o nosso organismo precisa de água, ele também é feito de água. Nós precisamos de água. E nem sempre o refrigerante vai saciar sua sede de água. Nada vai saciar sua sede de água. Você vai beber 1 litro de Coca-Cola, 0, né? A gente faz isso, né? A gente pede um hambúrguer ou Coca 0. Você vai beber 1 litro de Coca-Cola, vai passar minutos, que seja meia hora, você vai estar com sede novamente. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele sentiu sede. Como assim? Ele é a fonte. Ele é a fonte de água viva. A gente acabou de cantar sobre isso. Como pode a fonte sentir sede? Ele estava vazio? Ou ele estava cheio de outras coisas igual a gente? Não. A palavra do Senhor diz que ele se esvaziou. Olha, eu acho que assim, a maioria das vezes que Jesus faz esse tipo de coisa, não é porque ele tem que fazer, porque Jesus tinha que se esvaziar de quê, gente? Ele não tinha pecado. Ele não tinha iniquidade, ele não tinha nada do que ele precisasse se esvaziar. Mas ele se esvaziou. Ele é rei, ele é Senhor, ele é Deus sobre todas as coisas. Ele se sujeitou como homem, como carne, veio até nós para se igualar a nós aqui, para nos entender como o plano perfeito de Deus, como a gente canta. Ele se esvaziou, sabe de quê? Da glória de Deus. Da glória de rei, e abriu mão da coroa. Ele se esvaziou até a morte, a palavra do Senhor diz. O Senhor Jesus sentiu sede naquele dia em que ele estava sendo crucificado. Ele sentiu sede porque ele queria te dar água. Era a missão dele. Sentir sede, padecer, se esvaziar, ser ferido, para que eu e você tivéssemos acesso a essa fonte. Mas nós muitas vezes não queremos nos esvaziar, né? Afinal de contas, eu sei tanta coisa. Eu sou tão estudada, eu nasci na igreja. Meu pai era crente, meu bisavô, meu tataravô, meu descobrimento do Brasil, meu parente era crente. Eu conheço tudo. Não tem nada da palavra que eu já não tenha lido. Eu sei. Vamos esvaziar de quê? Precisa aprender o quê?
culto para quê? Ó, acho que o Senhor está te chamando para o culto à noite, hein? Por que eu tenho que me esvaziar? Eu conheço a palavra. Às vezes a gente tem que se esvaziar do nosso orgulho. Será? De achar que a gente sabe tudo. O irmãozinho do lado acabou de chegar e não sabe nada. Será que eu tenho que me esvaziar dos sentimentos que a gente vai guardando dentro, sabe? De mágoas. Olha, a própria palavra já diz, é uma má água. Uma água ruim, uma água amarga. Será que eu tenho que me esvaziar da minha vaidade? Será que eu tenho que me esvaziar de alguns sentimentos que às vezes eu tenho de inveja? Eu quero que você pense, só pense, viu? Só Jesus precisa saber disso. Tem algo dentro do seu coração que você precisa jogar para fora? Tem algum sentimento, algum rancor? Do que você precisa se esvaziar nessa manhã? Sabe por quê? Não tem como o Senhor encher você se você já está cheio. É impossível. Não dá. É preciso se esvaziar. O próprio Jesus se esvaziou. Se esvazie nessa manhã. Abra mão do controle, porque a gente... como o Senhor tem trabalhado isso na minha vida. A gente às vezes quer ter o controle de tudo, sabe? Quer resposta para tudo. Tudo tem que ter sentido, tudo tem que ter razão, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter explicação. Abra mão do controle. Nós não sabemos nada, queridos. Nós não temos controle de nada. E enquanto você segurar esse controle aí, ó, o Senhor vai te dar um desafio atrás do outro para você aprender a soltar. Porque só Ele tem controle de todas as coisas. Só Ele tem domínio de todas as coisas. E você precisa confiar que Ele tem controle e que Ele tem condições de assumir isso na sua vida. Você tem que confiar que quando você colocar algo no controle de Deus, Ele vai dar conta. A gente às vezes fica frustrado. Quantas vezes eu me frustrei porque algo foi me dado às mãos e eu não tive condições de entregar aquilo. Aliás, eu preciso dar conta. Eu tenho que estar no controle. Eu tenho que ter pronto a resposta. Eu tenho que estar pronta. Isso é cansativo demais, sabe? Isso cansa a gente. Isso inclusive rouba o nosso tempo com Deus. O que tem roubado o seu tempo com o Senhor? Você hoje consegue sentir e saber se você tem sede de Deus aí dentro? Nesse texto que a gente leu, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, mas como? Nem eu entendi. Falei, Senhor, a palavra diz, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como assim? Meio contraditório, vocês não acham? Se eu aceitei a Cristo, se eu conheci Jesus como uma mulher samaritana naquele dia, por quê? Se Ele me deu, e se eu aceitei, se eu bebi, e a palavra diz que nunca mais eu terei sede, por que eu tenho que ter sede? Como assim? Está falando para mim, você tem sede? Se eu já bebi, e a fonte joga, é nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se eu bebi, eu nunca mais terá sede, porque a água que o Senhor dá, ela é infinita. Ela sacia infinitamente, completamente, absolutamente. Por que eu preciso sentir sede todos os dias então? Por que eu continuo precisando? Por que eu continuo todo dia tendo que buscar? Se eu já bebi. Nessa manhã o Senhor está te chamando para transbordar, amém? Amém. Nessa manhã o Senhor está te chamando, não é uma caixa d'água que enche, está tudo certo, não precisa mais. É só manter aqui, ó, o nível, não deixar vazar nenhuma gota,
que eu vou estar sempre cheio. Aí eu te pergunto de novo, tudo isso o Senhor falou comigo, tá? E as nossas emoções? As nossas distrações? Às vezes umas pequenas rachaduras aí nessa caixa d'água não vai fazendo a gente perder? É uma busca constante, o Senhor nos convida a buscar todo dia, todo tempo, ser cheio da presença dEle, ser cheio da água que sacia. Não é a sede do corpo, é a sede da alma. Mas tem um perigo muito grande nisso, sabe? Porque quando eu não me satisfaço, gente, quando eu só me satisfaço quando eu estou aos teus pés. Quando eu não me satisfaço através da fonte de vida eterna, eu busco outras fontes. Quais são as fontes onde você tem buscado? Cuidado. Cuidado com o que tem roubado o seu tempo com Deus. Cuidado com o que tem roubado o seu momento de relacionamento com o Senhor. Essa mulher samaritana, ela já estava no 5º casamento? Era o 5º? 6º casamento, gente. Ela estava no 6º casamento. O que aquela mulher buscava? Que sede era essa? Que nada saciava, que ninguém preenchia? Será que no casamento seguinte ela achava que ela ia encontrar o que ela não teve no anterior? E aí nisso ela foi para o 3º, para o 4º, para o 5º, para o 6º? O Senhor me trouxe à memória também a vida de Esaú. Quem conhece a história de Esaú? Esaú era o primogênito. E naquela época existia um direito que só os primogênitos tinham. Uma bênção especial reservada para quem fosse primogênito. E o que aconteceu com Esaú? Ele deu. Ele estava com tanta fome, trazendo para a palavra de hoje, talvez tanta sede, era tão grande, tão grande, tão grande, ele achava que ele ia morrer se ele não comesse naquela hora, naquele minuto. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu estou com uma necessidade tão grande de algo, tão grande, talvez de ser reconhecido, ser visto, ser amado. A minha necessidade de ser acolhida é tão grande que eu me acolho em qualquer braço, em qualquer colo. A minha necessidade de me sentir vivo e sentir alegria e prazer é tão grande que a primeira oportunidade que aparece, a primeira porta, eu entro. Não posso nem esperar. Tem que ser agora. É urgente. Aconteceu isso com Esaú. A fome dele era tão grande, tão urgente, que ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Ele abriu mão da bênção por um prato de lentilha. Ele não teve domínio de si mesmo, domínio próprio. Imagina trocar algo tão grandioso por uma comida que eu vou comer e daqui 3 horas eu vou com fome de novo. Não é assim? Diz que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Dependendo da comida, se for uma sopa, em meia hora, cada comida tá com fome de novo, né? Maçã, não é assim? A gente fala que você comer maçã dá mais fome ainda. A gente às vezes troca a eternidade, nosso momento eterno com o Senhor, por uma maçã, sabe? Que sacia, olha, não sei não, maçã tem muito nutriente, mas eu acho que nem sacia, né, gente? É bom para as cordas vocais, viu? E a gente troca porque a fome é muito grande, a necessidade é muito grande, a necessidade de sentir alegria, de sentir prazer é tão grande
pense em mais nada. Gente, Esaú não pensou em nada. Se ele tivesse pensado 5 segundos a mais, ele não teria feito uma bobagem dessa tão grande. Mas a gente às vezes não pensa 5 segundos, porque a gente está trocando a eternidade com o Senhor por um prato de lentilha, por uma maçã. A gente troca, gente. A gente troca. A palavra do Senhor diz que as tentações, elas sobrevirão sobre nós. O tempo todo. Né? De manhã, passei 6h30 da manhã, estou tranquila agora, já venci, já matei o leão do dia. Né? A gente às vezes nem é tão forte assim, ficar acumulando os leões, né? Mata um, deixa 3 amarrados, porque não deu conta de matar, né? As tentações, elas são o tempo todo. Eu não sei onde o Senhor quer tratar você nessa manhã, sabe? Eu não sei o que é que o Senhor quer transformar e limpar aí dentro. Eu sei que você precisa se esvaziar nessa manhã. Eu sei que você precisa abrir mão de você nessa manhã. A gente canta muito, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será? O Luiz fala assim, não entendo esse negócio de gastar a minha vida. Será que nós estamos gastando o nosso tempo? Gastando a vida talvez seja, ao invés de ficar à noite no domingo assistindo futebol, vem pro culto. Né? Gastar o meu tempo ao invés de talvez, eu quando eu saio do trabalho, eu amo chegar em casa, gente. E eu confesso que se alguém me chama para fazer alguma coisa, eu falo assim, ai, queria tanto ir para casa. Já sentiram isso? Não quero. A minha carne não quer, ela quer ir para casa. Deitar e ligar a televisão. Eu não quero. É renúncia. O reino do Senhor, ele é renúncia. O quanto você tem renunciado por amor a Deus. O quanto você tem renunciado por amor ao Evangelho. Gente, quantas vezes, essa semana, inclusive, não foi uma nem 2 vezes que eu ouvi tanta coisa. E eu confesso que eu fico tão envergonhada quando alguém fala assim, ah lá, fez isso, é crente, tá? Alguém já escutou isso? Só vocês? Mais ninguém? Gente, é vergonhoso demais. Eu te confesso que às vezes eu não sei nem o que falar. Quando a pessoa fala... Foi sexta-feira. Estava vendo uma moça. E ela acabou de se separar. Casou há poucos meses, acho que 7 meses. E ela se separou. Que o marido dela falou, ó, não quero mais. Pode ir embora. Estou com essa pessoa aqui agora. Crente. A nova. E aí quando ela falou pra mim assim, isso é porque ela é crente, tá, Maia? Falei, Senhor Jesus. Meu Deus. O que eu vou falar pra essa moça? Não tinha que eu falasse, gente, porque eu acredito que uma pessoa que passa por uma situação dessa, além dela estar muito ferida, não tem nada que você fale que vai convencer ela de que a outra pessoa, crente, destruiu o casamento dela, destruiu a vida dela, o futuro dela, os planos que ela tinha no casamento dela. Crente. Eu acho que o Senhor quer me ensinar uma coisa com isso, porque talvez eu que responder, né? Porque o tanto de coisa que eu escuto assim, nesse nível, não, porque fulano é assim, diz que é crente. Gente, em nome de Jesus, não use uma placa de crente se você não for fiel ao Senhor, se for para você envergonhar o nome de Cristo nessa terra. Você não está envergonhando a igreja metodista, você não está envergonhando a igreja que você pertence, você está envergonhando o reino, o Evangelho, no nome de Jesus. Não aceita suborno, porque você está precisando muito de dinheiro. Não aceita caminhos que vão envergonhar o nome do Senhor, sabe?
pensar assim, pensa só assim, olha, se eu fizer isso, será que eu vou afetar o reino de Jesus? Vou afetar o reino do céu? Vou envergonhar o evangelho de Cristo? Se a resposta for sim, não faz não. Faz não, gente. Isso é muito sério. E nós vamos prestar conta disso. E não é só em pecado, pecadinho, pecadão, não. Às vezes a gente ouve assim, fulano é brigado com o irmão há anos, uns 20 anos que eles não se falam, não olham um na cara do outro. É crente. Se esvazia dessa mágoa hoje? Se esvazia nessa manhã de tudo que está sendo remoído aí, libera perdão? Porque você é perdoado todo dia. Você é perdoado o tempo todo. E você fica anos remoendo aquilo, não, porque em 1942, fulano falou isso e isso de mim. E eu fiquei muito magoado. Tá remoendo isso, ó. Tem uma água amarga aí dentro, ó. Há anos. Água amarga, água parada dentro, sabe? Água parada dá dengue, viu, gente? Água parada apodrece, tá? Por isso que o Senhor te chama nessa manhã. Vamos fluir essa água. Ele fala de um rio de água corrente, né? Rio de água parada, não é lagoa, não. A água tem que correr, sabe? Tem que limpar. Você já viu quando o pessoal tenta abrir como que chama aquilo? Um açude? Barro puro. A água às vezes custa, o barro às vezes até custa descer para a gente ver uma água limpa. Às vezes nem pode passar anos que você nunca vai ver ali uma água cristalina limpinha, transparente. Não vai. É água parada. O Senhor te convida nessa manhã a ter sede. Você já bebeu? Continua bebendo. Continua buscando. Porque o Senhor quer te levar a níveis muito mais profundos do que esse que você está. Há quantos anos você entra aqui nessa igreja e senta e a sua vida está igual? Você vem assistir culto e vai embora. Pois volta no próximo domingo de manhã. E no próximo domingo de manhã. E no próximo domingo de manhã. Gente, a seara tá grande, viu? O pastor conversou com a gente pra gente começar a falar sobre os ministérios, né? Convidar as pessoas a trabalharem. Ninguém quer trabalhar no reino de Deus hoje, gente. Porque trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá muito trabalho. E a gente já trabalha tanto, né? A gente que é mulher, então, trabalha no emprego, trabalha em casa, ou trabalha na igreja. Não tem tempo para isso, a minha idade já passou. Quando eu era jovem, eu dava conta. Não estou jovem mais, eu não tenho aquela energia mais. Eu não dou conta, deixa isso para os jovens. A gente esquece que servir a Deus é um privilégio, sabe? Servir a Deus é uma honra. E a gente trabalha no nosso emprego, trabalha um mês inteiro para depois receber, não é assim? A gente trabalha primeiro, recebe depois. No reino de Deus, você já recebeu. O seu salário já foi pago. Você já recebeu tudo e você pode trabalhar todos os dias da sua vida que você jamais vai trabalhar o suficiente para pagar, para corresponder àquilo que foi pago. Mas a gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter que vir na igreja terça, quarta, quinta, sábado, domingo, de manhã e de noite. A gente não quer. Eu tenho tanto compromisso, eu tenho tanta coisa para fazer. Daqui a pouco eu vou morar na igreja, botar um colchão, a gente fala assim às vezes. Vou trazer meu colchão para a igreja essa semana. Mas sabe por que, gente, acontece
gente não tem com quem dividir essa tarefa, muitas vezes. Só tem um fazendo. E sem observando. Gente, em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para sentar nesse banco, ouvir o culto, assistir e ir embora. Você tem um chamado. Nem eu sei qual é o meu chamado até hoje. Eu estou buscando. E onde o Senhor me leva, eu vou. Até hoje eu não sei. Eu tinha certeza que ia cantar, agora você ouviu a palavra. Amém. Alguma coisa você tem para oferecer no reino do Senhor, gente. Tem alguma coisa aí dentro. Tem algo, tem alguma característica que se encaixa em algum ministério aqui na igreja. Tem alguma coisa que eu sei fazer, talvez um pouquinho melhor, sou um pouquinho mais habilidosa com as mãos para ajudar no ministério da Cris. Eu sou desajeitada demais, mas eu posso ficar ali na porta, recebendo as pessoas que chegam, anotando o telefone, mandando mensagem depois, acolhendo, sabe? Eu sou muito desajeitada para ficar com criança, mas às vezes eu posso ficar lá pelo menos na porta para ninguém fugir. Porque cuidar de criança não é fácil, gente. Mas é tão confortável chegar aqui 9 horas da manhã, sentar e 10h31 meu pé está lá na calçada e voltar só no domingo que vem. É tão confortável, é confortável mesmo. A gente não quer abrir mão desse conforto. Nem ia falar isso. O Senhor te chama para fluir, sabe? Está fluindo? Se não está fluindo, a água está parada, querido. Se a água que você se encheu está paradinha aí, vai dar dengue. Tem que se esvaziar. Cuidado para não se esvaziar com as fontes erradas. Cuidado para não se esvaziar deixando a caixa d'água rachar e a água ir toda embora e você nem perceber. E não perceber nem que está com sede mais. Cuidado para as distrações do mundo e as coisas e o trabalho. A gente trabalha, o Senhor fala que é honra. A gente tem que trabalhar mesmo. Glória a Deus por isso. Mas cuidado para você não levar tanto trabalho para casa e não ter tempo para o Senhor, não ter tempo para a sua família, não ter tempo para a igreja, não ter tempo para assumir uma missão, porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor não te chamou, volta a dizer, só para sentar nesse banco. Ah, mas eu não sei fazer nada, sabe? Alguma coisa você sabe fazer, não é possível. Tem ninguém que não sabe fazer nada não, gente. Aí a gente fica às vezes aqui montando uma escala com as mesmas pessoas todos os domingos. A gente também gosta de sentar aí, sabe? E ser ministrado. É bom. E a gente às vezes não consegue. Porque não tem ninguém que faça e fica mais pesado para um lado, sabe? Do que para o outro. E o pior, vocês não sabem, aqui em São Mateus não acontece isso, graças a Deus. Eu tenho certeza que nos lugares acontece. Às vezes eu não faço, mas eu critico quem faz. Eu não estou fazendo nada, nem orando pela pessoa que está fazendo. Mas olha lá, a Maiara, hoje já é dia 31, até hoje ela não fez a escala. Deixa tudo para a última hora. O som, gente, vocês não estão percebendo que o som está ruim, não? Tem ninguém para baixar esse volume, nem para levantar? Tá doido, todo domingo é isso? É muito fácil, gente. Quem não faz nada criticar quem está tentando, se esforçando para fazer. Esses meninos são bênção, esses meninos da mídia. Eu peço que o Senhor fortaleça vocês, viu? Porque eles não são técnicos profissionais, não. Infelizmente a gente não tem. E a gente já procurou pessoas que, para pagar, e não quiseram.
sede. Tenha sede da presença de Deus. Tenha sede da unção de Deus sobre a sua vida. Se nada está saindo daí, se nada está fluindo, tem alguma coisa errada, não está certo isso. Se eu não consigo ser bênção na vida de alguém, se eu não consigo ajudar alguém, se eu não estou fluindo, está errado. A água está parada. A palavra diz que se nós cremos dentro do nosso interior, acontece o quê? Fluirão. Fluir, gente, é passar, é transbordar, sabe? Não é uma água parada, não. É uma água que transborda, é uma água que flui, uma água que corre. Se não está correndo, não está fluindo no seu interior, tem alguma coisa errada. Faça uma alta reflexão nessa manhã. Todo mundo tão calado hoje, né? Faz uma alta reflexão aí. Vai para casa, volta para o culto à noite em nome de Jesus. Faz uma alta reflexão aí. Em que eu tenho servido no reino de Deus? Em que eu tenho servido no meu trabalho quando aparece alguém triste, chorando, depressivo? Eu estou fluindo. Eu estou fluindo nesse rio, eu estou transbordando. Eu transbordo tanto a ponto de encher o irmão que às vezes está um pouquinho mais vazio, um pouquinho mais murcho, mais triste, mais desanimado. Se esvazie nessa manhã. Que o Senhor, pela misericórdia dele, possa te encher, amém? Que Ele possa te encher, transbordar abundantemente sobre a sua vida. Tenha sede de Deus, para que você não busque em fontes erradas, para que você não se satisfaça momentaneamente com prazeres aqui do mundo, da terra, com prazeres da sua carne. Se nós somos Espírito, importa que nós andemos no Espírito. Feche seus olhos e você vai ter um tempinho bem rápido, senão passa longo. Se é algo que você nem sabe, que a gente fica assim, mas Senhor, o que é que eu preciso arrancar de dentro? Às vezes é muito escancarado aquilo que a gente tem que arrancar de dentro da alma, do coração, da mente. Tem coisas que está escrito com letras garrafais. E tem coisas que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente não percebe que a gente reclama tanto. A gente às vezes não percebe que a gente murmura. A gente não percebe que a gente não é grato. A gente não percebe às vezes que a gente se irrita com qualquer coisa que alguém faça com o irmão, com a irmã. Se tem algo que eu nem sei, às vezes eu nem percebo, que me afasta de Deus, me afasta dessa presença e me faz com que a minha água vá indo embora. Revela, Senhor, me mostra do que eu preciso me esvaziar nessa manhã, porque eu quero ser completamente, totalmente cheio da Tua presença, completamente saciado pelas Tuas águas, dos rios que correm no trono de Deus e que fluem no nosso meio para nos encher, para nos saciar, para nos limpar, para nos curar, transformar, renovar. Transforma, Senhor. Existe um rio de água sagrada. E quando o culto começou, a pastora falou: gente, Deus está na casa. O rio do Senhor está fluindo aqui. O rio do Senhor continua fluindo, amém? Ele é fonte inesgotável. Ele é fonte que sacia o tempo todo, todos os dias. Não é sobre não precisar me encher, é sobre querer e desejar essa presença que me sacia, que me transforma. É sobre desejar a presença de Deus mais do que tudo. É sobre desejar essa presença de uma forma que nada mais significa
encher dessa água, desse rio, fluir desse rio. Vamos cantar mais uma vez. Se você quiser ficar de olhos fechados, talvez você não queira cantar, mas se você queira falar com o Senhor, aproveita esse momento para falar com Ele, para sentir Ele. Enche o Senhor, enche de Ti, da Tua unção, da Tua glória, do Teu poder. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero ser mero frequentador de culto. Eu não quero ser mero preenchedor de banco. É maravilhoso servir ao Senhor. É maravilhoso ouvir Deus falar com a gente o tempo todo. É maravilhoso nos reunirmos. Tem sede de Deus aí?